Vamos voltar então. Nós estávamos falando da arbitragem, né? Então houve aquele problema todo lá nesse jogo do Vasco. E está todo mundo preocupado com hoje, tem muitas coisas em jogo, né? Sim. E aí o jogo atrasou, daí tiveram que atrasar outros jogos. Que bom que domingo que vem para os jogos começar tudo na mesma hora, mas a gente sabe que tem alguns jogos que atrasam, o pessoal não entra, vai pagar multa, tá? Vai esperar. Quais os jogos? Os jogos mais perigosos. Tem o Avaí e Corinthians. São jogos daqueles 5 que estão para cair. Vai cair 3, desses 5, 3 vão cair. O Avaí, o Figueirense, o Curitiba. O Curitiba eu acho que vai Goiás, se safar. O Curitiba, acredito que ganhou, né? Ganhou 2-0 do Palmeiras. 2-0 do Palmeiras ontem. E joga com o Vasco. Curitiba e Vasco. Esse jogo, meu Deus. E aí em Curitiba? Em Curitiba. Tu imagina, Valdir, o que perder nesse jogo tá fora. O Curitiba, com o empate, ele já está salvo. Sim, está salvo, tá, mas o Vasco está dizendo que não vai cair. Eu não sei qual é a certeza que eles têm, então ele vai lá ganhar do Curitiba. Entendeu? Mas é que não adianta só a vitória dele. Não. Ele não depende mais só dele. Não depende mais só dele. Ele pode ganhar e os outros... Ele só continua vivo com essa vitória de ontem. Mas tem o Avaí que está tá ali para cair. Está um pontinho na frente do... houve com o Santos, será que ele vai ter que entrar quarta-feira com tudo? Ele vai ter que salvar o ano dele. Não, mas inclusive o Santos não colocou toda a força, poupou os jogadores para a decisão de quarta-feira. Era um mistão. O Palmeiras também, eu não sei. O Palmeiras também estava de mistão. Eles estão poupando o jogador para a decisão de quarta, porque eles não têm mais... eles não têm mais chance de classificação. No brasileiro, não. No brasileiro, não. Nem vaga para a Sul-Americana eles não têm. Então, a decisão, Palmeiras e Santos, é uma vaga para... A Sul-Americana, sim. Não, desculpe. Para Libertadores. Então, esse jogo é a vaga da Libertadores que vai estar em jogo, esse jogo da decisão da Copa do Brasil. Né? Quarta-feira E provavelmente... Olha, não sei se não vai ser o Daronco aí. Vai ser sorteio, né? Sorteio, né? Mas sabe como é que é aquele sorteio quando é para ser, será, né? Bom, mas quando é para ser, será. Realmente. Quando é para ser, será. A gente vê cada coisa, né? Tu vê aqui no jogo do Grêmio, aí o juiz também deu o cartão amarelo, depois voltou atrás, anulou. Pois eu não gosto dessa volta, dá o cartão errado, volta atrás. É que o juiz hoje, primeiro, eu falei aqui já, para mim o juiz de futebol hoje eles ganham tão bem, e é uma coisa tão importante, um juiz de futebol, que eu acho que eles têm que ser profissional do apito. Exatamente. Eles não podem ter uma outra atividade. Tinha que ser profissional. E para eles apitar é exigido que eles tenham uma outra profissão, que eles tenham uma profissão. Se tu não tiver profissão, tu não pode apitar. Tu tem que ter um outro... Mas aí é para não criar vínculo, né? Por isso, é só para não... Mas tem que ser profissional. Tu vai apitar lá no norte. Tu aqui um gaúcho, tá? Vai apitar lá no norte. Ele já leva 1 ou 2 dias para ir. E aí, quando e hora ele vai treinar? Que hora ele vai estudar? Porque eu acho que ele tem que estudar regras, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Olhar lances na TV, não, tem que ver videotape, o jogo que ele apitei domingo, vou ter que sentar e ver onde é que eu, né? Como é que eu corri, eu estava bem posicionado, e isso o cara tem que ter tempo para fazer. Teve um jogo aí que o juiz deu... acho que foi no jogo do Grêmio também, não. Qual foi o jogo aí que o juiz deu passou no jogador e derrubou o jogador? Não foi no jogo do Grêmio. Isso foi na outra rodada, né? Não, agora, domingo, teve não, então, que um juiz bateu, foi correr... E fechou? Isso já é mal posicionado, né? Então, o juiz que tromba no jogador está mal posicionado. Que o jogador tem que estar ali... Não, o jogador está correndo, está na bola, né? Cuidado. Então, eu acho que o juiz... Ele tem que ser profissional do apito, ele tem que apitar, ele tem que se preocupar com apitar, porque ele tem que treinar, ele tem que se preparar fisicamente, ele tem que se preparar psicologicamente, porque os jogadores,
eles treinam a semana toda, eles ganham, o clube paga, imagina, o clube paga um salário para o jogador. E aí um erro do juiz, uma falha do juiz... Pode comprometer um campeonato, um jogo. Pois é. Então, por isso que os árbitros deveriam realmente ser profissional. Porque daí sim, aí tinha que cobrar. Tem que cobrar aí dele. Tinha que cobrar. Aqui, ó, olha lá. Aí eles botam, o cara erra, eles botam na geladeira. E o cara... Vem lá, dá um pouquinho, dá um cartão amarelo que não foi, ou um vermelho. E quantas injustiças a gente vê? Para aí. Aí tu vai aí pune o cara. Tu penalizou o jogador que vai ficar sem poder trabalhar, vai penalizar o time. Que o time paga o jogador e o jogador não vai poder jogar. Sim. O time tem um prejuízo. Então, se tu errou, tu tem que ir lá e tem que pagar. Eu acho que a arbitragem é a parte pobre de um esporte milionário, entendeu? Televisão ganha muito, imprensa, meus meios de comunicação ganham muito em cima do futebol, né? Porque o principal produto hoje no Brasil é futebol, em todos os meios de comunicação. Aí o jogador ganha uma fortuna, o clube ganha uma fortuna, né? Para participar de um campeonato nacional, uma Copa Libertadores, e o juiz não é profissional, ele não é profissional. Não é profissional. Ele é um cara que ele tem que se virar. Atividade. Vai lá, ou ele é representante comercial, ele é... Mas tu vê, como é que ele vai, o juiz apita lá no norte, ele vai apitar no domingo, ele já sai sábado ou sai sexta, né? Sim. E aí ele vai voltar só segunda ou terça. Como é que ele vai exercer essa outra atividade? A outra atividade dele. E que hora ele vai treinar? Que hora ele vai estudar? Não, na verdade, os treinos deles a hora que dá um tempinho, eles vão correr na rua, o juiz, mas de vez em quando eles têm que fazer aqueles testes, ver... E aí não passam, né? Porque tu viu que Gaciba abandonou porque não passava mais nos testes da FIFA. Alguém me disse que porque ele fumava muito. O Voaden também, não está passando mais nos testes da FIFA. Então, tu vê que uns caras novos, né? Chegam em 45 anos, não pode mais. Não pode mais apitar. Então é por quê? Porque se não estão passando... Não, daí é isso que eu queria concluir o meu pensamento, Valdir. Eles fazem uns testes, esses testes de arbitragem, é coisa de corredor profissional, testes olímpicos praticamente, né? Os tempos que o juiz tem que passar nesses testes. E aí o juiz treina correndo, quando dá um tempinho ele vai para a rua correr, muitas vezes não consegue nem ir numa academia ou coisa parecida, né? Não tem condições muitas vezes, ou não bota um treinador para treinar fisicamente, e aí vão para uns testes desses e são reprovados. Então é dois pesos e duas medidas, né? Eu acho que então, assim, para dizer, a arbitragem é a parte pobre de um esporte milionário, de um esporte rico no Brasil. Exatamente. Mas os resultados de sábado e final de semana, o Internacional empatou e foi um velório, né? Entusiasmou assim, a 4 minutos, o Vitinho, de fora da área, chutou, fez 1-0. A gente sabia a situação do Vasco, do Fluminense. Que não tinha nada no jogo, já não tinha interessava. mandado um monte de gente, até tinha aquela possibilidade, são aquelas jogadas fora, acho que o Grêmio entrou nas jogadas, nós queremos o Fred, para ver se o Fred jogava e se o Fred mostrava jogo em cima do Inter. Em cima do Inter, né? Eles fazem isso. Claro que faz. Eles tentaram assim, vamos tentar trazer o Fred. Fred, estamos interessados. Para ver se o Fred jogava, se esforçava, mostrava o jogo dele para mostrar para o Grêmio, ainda mais contra o adversário tradicional. Mas o Fred já não quis mais nada, está de lua de mel. E aí... E não ia dar certo no Grêmio, Fred, tá? Não ia dar certo. E daí eu sei que o time estava despencado. Aí estava só 1-0 a 4 minutos, e aí parecia que o negócio ia... Não, ia golear. Ia golear. Expulsaram um jogador do Fluminense. Expulsão bem certinho, porque ele chutou sem bola mesmo o Anderson. Tem que mandar embora mesmo. Ficou com 10 homens. E aí, segundo tempo, foi lá, o Argel estava hoje chorando até agora, porque aquele não foi pênalti, que teve um pênalti a favor do Fluminense, que o juiz não deu, que ele viu que foi pênalti, o juiz não deu. E aí o juiz deu um que não foi,
que não está até agora chorando isso não adianta. né? Mas, e aí o Internacional perde, e agora a esperança do Internacional, então, é essa. É que o Goiás ganhe do São Paulo. E lá, mas aqui tu acredita que o Goiás ganha do São Paulo? Não, lá até pode, porque o Goiás tem feito milagre lá, né? Não sei. E o milagre, e tá aí, até o Grêmio está interessado num jogador que é de Novo Hamburgo, que o Roger conhece ele, que é o Fred. O Fred do Goiás. Do Goiás. Tem vários times interessados nesse jogador. Que é de Novo Hamburgo e jogou no Novo Hamburgo no passado e que fez mais dois gols ontem, né? 2 gols de falta ontem no jogo. E aí a gente sabe que isso pode acontecer, mas estão todo mundo preocupado com Goiás e São Paulo. Sim. Mas alguém parou assim para pensar, pô, o Cruzeiro... O Cruzeiro jogando desde que o Mano assumiu... Ganhou 3-0 ontem. E não perdeu mais desde que o Mano assumiu. Foi 7 vitórias e 6 empates. E aí, daqui a pouquinho, mas que o Cruzeiro vai querer vir aqui? Mas o Cruzeiro tem a bronca do Mano Menezes com o Pífero. Sim, que o Pífero falou que o Mano não tinha perfil para treinar o Inter. E o Mano depois foi chamado assim, não, é o último time. A gente sabe que ele tem uma bronca. Claro. E a gente sabe que o Mano Menezes começou a carreira dele na base do Inter. Na base do Inter. Ele saiu de jogador de futebol, ele foi trabalhar no SESI em Bento e daí depois ele veio para a base do Inter ali que começou no Guarani de Garibaldi, aí começou. Mas é um baita treinador. Ele só não deu certo na seleção brasileira, né? Mas vamos lá, seleção brasileira... Mas ele é um baita treinador. Pega os principais jogadores... Seria o treinador para o Inter. Cara, a seleção brasileira, ou qualquer seleção, o pessoal convoca os melhores que tem. Mas daí eu pego o Flávio lá de lá, pego o outro de lá, outro de cá. E eles são apresentados ali, prazer, eu sou o Flávio, eu sou o Valdir e tal. Mas os caras não treinam, os caras não têm... Aqui os times de futebol, eles começam a ter o esquema tático no final já do campeonato? Sim. Sim, então, que treinam toda semana. Toda semana, estão lá e jogam na quarta. E quantos jogos jogaram os times, jogaram agora esse ano? Uns 40, 50 jogos. A seleção brasileira joga 1 ou 2 jogos no ano. Não. Em toda a temporada dá 70 jogos, 73, e quando joga uma 74 seleção, jogos. Uma seleção joga 5, 6 jogos. 5, 6 jogos por ano. Exatamente. E como é que vão pegar entrosamento? Não tem entrosamento. Então, não tem. O treinador não pode ser muito bom assim. Por isso que muitas vezes não adianta tu levar os melhores, tu tem que levar assim, eu vou levar a minha panelinha, aqueles que morrem por mim. Mas assim, eu sei que estamos estourados, mas quem vem para o Inter, assim, na tua opinião, quem vai treinar o Inter o ano que vem? Quem vai treinar o Inter é o Argel. Deixa o Argel lá, cara. Deixa ele, chegou assim, pegou o negócio. Não é o teu caso, mas diz que os gremistas estão fazendo um movimento fica Argel, né? Não, mas eu acho que tem que ficar. O Argel ficou sim, chegou e o Argel é o camarada. Eu acho que não tem que ficar. Eu não acho que tem que ficar. Eu acho que... Eu acho que não é o treinador pro Inter. E o D'Alessandro? Não pode ficar. Não pode ficar. A fase dele? Não pode ficar. O Internacional, o Grêmio... O River que é ele, né? O Grêmio foi campeão agora. O Grêmio foi campeão do 50, né? Com o Buião. O São Lourenço deu magro, o time do Papa, que é o D'Alessandro. Mas tu imagina se o Internacional fica Dida, Alex, Juan, o próprio D'Alessandro, o Newton. Que cinquentão, hein? Bom, falando em cinquentão, o Grêmio ficou campeão no cinquentão, né? Pensou? Aí o Inter podia... O ano que vem vai entrar o Inter no cinquentão também. Eu ainda não abordei contigo, mas nós vamos, semana que vem, eu vou te perguntar para ti esse negócio aí. O Internacional teve 2 jogadores pegos no DOP, um por 2 vezes, e aí o pessoal mandou uma coisa, os médicos para cá, sim, sem avisar o Internacional, 31 atletas tiveram que fazer exame de sangue. A semana passada. Né? 2 só que não fizeram exame de sangue, que era o Valdívia e o Dourado, que não estavam, que estavam lesionados. Sim, na semana passada. Isso nunca aconteceu, e por que nesse momento aconteceu? Né? Mas isso nós vamos falar semana que vem. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pelo carinho
de vocês mais uma vez. Muito obrigado, boa noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. Amanhã à noite, 19h30, estaremos aqui também, né? E fique aí, porque com a programação da Vale TV. E aí amanhã nós vamos responder as duas do Everton Cury. Consegui mexer com o Everton Cury, mas não vamos dar agora para ele, né? Mas amanhã nós te respondemos, Everton, tá bom? Uma boa noite. Música